Estamos reunidos em nome do Pai. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho, é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já o importante Deus é conhecer o seu valor. Você foi o fim. Se Deus não desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, eu dou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Amados, boa noite. Nessa noite eu quero dizer algo. Por isso que eu escolhi por isso que Deus me deu para escolher essa música. E eu gosto de trabalhar com música. Quem me conhece sabe. Porque a música vai dizer que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Amados, às vezes o pecado, a vida de pecado, faz a gente desistir das coisas de Deus. E às vezes a gente passa por isso. Acho que você viu minha última pregação, que eu falei sobre isso, mas Deus inquieta de novo. E eu quero começar essa pregação com Isaías 59. Eu creio que essa palavra vai ser para muitas pessoas que é uma raridade em Deus, mas que talvez, por causa do pecado que nós cometemos, as batalhas, a luta, a gente deixa de combater o bom combate. E é o que acontece comigo, eu creio que acontece com as pessoas que são fiéis a Deus. Mas o Deus sempre fala. E às vezes a gente diz assim, eu uma vez já inventei de pecar, chateado na vida, eu inventei de pecar para ver se Deus deixar de falar comigo. E pecando, Deus falou comigo. E uma palavra que não é muito brincadeira, a mesma palavra que Ananias falou para Paulo. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou ferrado. E é onde eu estou de novo. E às vezes, o nosso pecado nos faz indigno. Mas eu quero dizer para você, para aquele que passou pela raridade, nunca Deus deixa de falar. Só se você mesmo fechar os ouvidos para Ele. E se a gente fechar, a gente vive uma vida inquieta, triste, abatida. Então, amados, eu vou ler aqui Isaías 59, que fala assim, olha só, os pecados do meu povo fazem obstáculo à sua fidelidade. Nessa noite eu quero dizer que não é o nosso pecado, porque nem no pecado, que diz a música, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Irmãos, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus em nós. E aí Isaías 59 diz assim, ó, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para lhe ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e Deus. Como é que pode? E eu comecei a estudar isso. Se é o pecado que faz com que nós deixamos de escutar a voz de Deus, e porque
mesmo em situação de pecado, Deus continua falando conosco. Interessante que a música vai dizer assim, ó: sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Irmão, nem eu sei explicar. Às vezes a gente vive situações na vida, e isso eu quero dizer para você, profeta e profetiza, muitas vezes existe um mistério de Deus que nós na tribulação, no pecado ou nas acusações, a gente quer deixar as coisas de Deus. Mas isso é mistério de Deus. Eu não sei explicar. Inclusive até falei com o irmão que em 2015 nós estávamos no quarto fazendo debate, porque eu falava para ele que nós temos que fazer as coisas sendo direcionado por Deus. Não, mas porque a gente tem que buscar a santidade, buscar estar em Deus. E esse irmão me deu um exemplo de uma pessoa de igreja que fez uma obra extraordinária de evangelização, mas quando morreu descobri que ele tinha uma vida de pecado imenso. E nessa situação de vida que eu tenho vivido, de algumas dúvidas, de algumas tribulações, de alguns combates, de alguns pecados eminentes, que eu não sei se é meu ou se é social. E aí, às vezes, e aí você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de pregar. Comecei a pregar na pandemia e Deus me dá, inclusive essa pregação, eu estou até devendo ao Senhor, Ele me deu em abril, dia 6 de abril, em um retiro. E eu levando, disse, não, hoje sai. E saiu isso. Então, irmãos, se é o pecado que faz com que nós não vemos a Deus, irmãos, se você, mesmo pecando, está ouvindo a Deus, é porque Deus tem um propósito com você. Isso é mistério. E o nosso papel é não parar. Por isso que eu estou aqui. Porque eu creio que Deus tem um propósito com esse tipo de pessoas. Porque a palavra de Deus diz que é o pecado que coloca um obstáculo. E por que mesmo às vezes em situação de pecado, que se a gente se é uma situação difícil, Deus continua falando? É porque Ele tem um propósito com você, Ele tem um propósito conosco. E você vai entender no meio da pregação que propósito é esse. Olha o que vai dizer lá na frente da pregação, que é justamente o tempo que vivemos. Um pequeno rebanho fiel vestido de branco, ou seja, vestido em estado de graça. Esse estado de graça é mistério, que diz a música. E este pequeno rebanho é a semente para o advento do novo tempo da humanidade. E nós vamos trabalhar essa pregação. Então, nós começamos com isso. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Irmão, inclusive eu vou trabalhar aqui as 7 igrejas de Apocalipse. E nas igrejas de Apocalipse Deus sempre fala: volta-te ao primeiro amor. Olha o que diz a música. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. O Deus só quer que nós voltamos ao nosso primeiro amor, que é o que eu estou fazendo aqui neste momento. Maior que as dificuldades é o amor de Deus que tem por nós. E Deus conta com esses homens e mulheres para esse tempo fiel. Não tem jeito. Quando a gente com Jesus, não tem jeito. É caminhar. É quem diz mais ou menos no livro. O derrotado não é aquele que perdeu a batalha, mas é o que deixou de lutar. Então vamos lutar, irmãos. É novo tempo que Deus pede. Mas primeiro vamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Que é um tempo difícil. Mas o que vem é uma nova primavera. Amém, amados?